De volta aqui para a gente comentar alguns trechos, tá? Da edição de hoje. Tem uma coisa que eu achei bastante interessante nessa edição, é que eles deixaram passar o esporro que o Tadeu deu lá para eles lá dentro. O Tadeu falando que o negócio tá bem ruim, né? Do Tadeu falando que não precisa de explicaçãozinha, não precisa de justificativazinha para fazer o jogo que é preciso fazer. Achei interessante que a própria edição do programa simplesmente admitiu que o programa tá ruim. A própria edição do programa fez isso, tá, gente? Antes que muitos se perguntem, não foi a própria edição do programa que deixou isso bastante claro pra gente. Tá ruim o negócio. Tá bem ruim e aparentemente isso não vai melhorar porque o elenco como um todo não tá querendo contribuir para isso, né? Quem tá acompanhando o BBB aqui com a gente no Faropop sabe muito bem do que eu tô falando. Mas quem não tá acompanhando o BBB com a gente, tá chegando agora, se depara com essa informação de que o Tadeu deu para eles, né? De que não precisa ficar dando explicaçãozinha, justificativazinha, que não precisa ficar toda hora ali se justificando para tomar as decisões que são necessárias dentro do jogo. E não precisa mesmo, gente, não precisa, não faz o menor sentido isso, inclusive. Não dá para você ficar tomando atitudes e decisões e esperando que você vai ficar de boa com as pessoas. Não é um jogo voltado para isso. Só que eles lá dentro não percebem isso. Eles lá dentro, ao contrário, me parece que eles não querem fazer o jogo para valer. Me parece que eles simplesmente querem só ficar de boa mesmo, tá? Por falar em ficar de boa, a Aline e o Vinícius de fato conversaram sobre a imunidade. E isso acabou entrando na edição do programa. Eu estava ao vivo com vocês naquele momento e eu até não vi o que foi que eles falaram por várias razões. A primeira, eu estava online com vocês, não tinha como eu ver. Quando eu revi a cena, eu vi ali que o Vinícius é meio contra dar a imunidade para o Diego e para a Dani, porque com isso eles se colocam automaticamente no paredão. Só que depois de tanto chororô de Vitória e Matheus, não se espantem se a Aline resolver dar a imunidade para os dois. É bem capaz que ela dê essa imunidade para os dois, tá? E aí vai acontecer o que eu já tinha falado para vocês. Independente de para quem eles deem essa imunidade, eles vão pro paredão, eles estão cientes e sabem disso. Mas ao invés deles fazerem um jogo que poderia até ser bem visto pelo público aqui fora, de dar e retribuir a imunidade que o Diego deu para ela dando essa imunidade para a Vitória e para o Matheus, ela vai simplesmente meio que pegar um certo ranço da torcida dele. Eu sei que o Diego ainda tá ocupando esse posto de favorito no momento. Pode até ser que isso mude lá na frente, mas até este momento que eu tô falando com vocês, o Diego Hipólito junto com a irmã ainda é o favorito. E você vai justamente comprar uma briga com essa torcida. Eu não acho que seja uma estratégia inteligente. Ao contrário, eu acho que é uma estratégia muito burra. Obviamente que eles não sabem que o Diego e a irmã estão bem vistos aqui fora. Mas pelo menos, né, eu faria aquilo que é bastante interessante para o jogo. Protegeria os dois da mesma forma que os dois me protegeram na semana passada. Eu faria isso. Porque assim até ia tirar todas as opções ali do cara. Mas acho que elas não vão fazer isso, né? Enfim, vamos lá entender algumas coisas aqui do que aconteceu nessa edição. Primeiramente, né? Vitória. Gente, o que é a Vitória ali pedindo, chorando, achando e dizendo que ela não é benquista dentro da casa? Porque nesse primeiro momento que ela sai, depois da mira do líder,
ela vai chorar ali com a Tamires e o Matheus. E aí, ela disse que percebe que não é prioridade de ninguém ali dentro da casa. Ela percebe ali que ela não está sendo benquista, porque é terceira semana consecutiva que eles estão caindo no paredão. Então é a terceira semana consecutiva que eles são alvos. É a terceira semana consecutiva que eles estão sendo colocados nessa posição. Então ela coloca que como é que ela acha que as pessoas estão gostando ou estão imaginando que o jogo dela está sendo, se ela está nessa posição de não ser benquista pela casa. Eu tenho uma outra visão sobre isso, tá? Não é que ela não seja benquista pela casa, não acho, até acho que ela até é muito benquista pela casa, inclusive, porque o povo gosta muito dela. Mas o povo tem essa visão do camarote, essa visão, e ela própria cita isso durante o diálogo dela com a Tamires. E a Tamires fala para ela, porque você é camarote, porque você talvez não precise tanto disso aqui quanto outras pessoas precisam. E por isso há essa perseguição em cima dela. A Tamires joga isso, e a Tamires disse que o público tá sabendo do que ela tá fazendo. E aí ela até comparou a situação da Vitória com, por exemplo, as Renatas, como elas chamam a Eva e a Renata, que elas passaram essas 3 semanas sem se mostrar nada, mas quando chegou no almoço do Big Fone, foi lá e ó, se soltaram para valer, foram lá, se soltaram e acabaram revelando um lado jogador que elas não tinham mostrado e que as duas eram cobras, disse aí a Tamires. Aí a mesma coisa ali com o Diego e a Dani. Só que a Dani agora assumiu esse papel mais que para mim é mais importante, inclusive, no meio dessa história toda. Porque a Dani, ela tem ainda esse peso muito grande de ser a irmã que tá lá ajudando, a irmã que tá lá para dar força, porque na maioria das vezes é ele que tem esse papel, o irmão que segura as pontas, o irmão que fala com as pessoas e tal. Dessa vez é basicamente ao contrário. É ela que deu a força, que não era para ele ficar triste, que era para ele ficar alegre, porque ela precisa do companheiro dela alegre, ela precisa que o companheiro dela de jogo esteja alegre, para ela também poder seguir adiante nesse jogo. Então, na maioria das vezes, é o que vocês estão vendo acontecer, né? O Diego, ele é muito instável emocionalmente. Eu acho que isso é o que impede ele, porque ele já falou diversas vezes. Eu acho que vocês lembram do vídeo de lançamento dele, né? Que ele falava com a esperança de encontrar um amor ou alguma coisa dentro da casa. Obviamente que isso não vai acontecer, né? Vocês já sabem que não. Mas o Diego ele é muito instável com relação a essas coisas e isso não ajuda eles, exatamente porque ele é muito instável. Mas achei interessante que a própria irmã coloca isso pra ele, a própria irmã joga isso pra ele, tá? A própria irmã fala. E aí veio o Guilherme, que fala pra ele sobre essa coisa da comida, que ele começa a se culpar, porque o Gabriel tava culpando ele pelo que estava acontecendo na falta de comida na xepa. E aí o Guilherme fala assim, não, se você sente no fundo do seu coração que você errou, tudo bem, peça desculpas e siga adiante. O grande problema é que ele não errou, ele fez o jogo que ele queria fazer. E aí ele começa a chorar, imaginando que ele prejudicou as outras pessoas, e o Guilherme disse que não era para ele chorar, porque já passou, já foi feito o jogo, não tem por que fazer esse jogo de novo, e tinha que fazer o que ele tinha que fazer. Ele tinha que dar esse chumbo nas pessoas, ele deu o chumbo trocado nas pessoas. Lá no quarto do líder, eu te falei algumas coisas já, inclusive ontem nós estávamos ao vivo, quando a gente viu aí que o Gabriel ganhou o apartamento, sendo que quem se lascou na prova foi o Mike. Eu vou ser sincero pra vocês, eu ri. Eu esperava mesmo que o Mike ganhasse o apartamento, porque o cara se lascou ali. O cara se lascou 20 horas naquela prova, o cara merecia ganhar um apartamento, mas o outro que só ficou ali
dando apoio moral, foi que levou o apartamento, né? E aí, o momento sobre a imunidade. Eu te contei isso na live anterior aqui do canal. Nessa live, eu falei para vocês que as meninas haviam dito ali no quarto do líder sobre a imunidade. Eles passaram a noite toda ali tentando imaginar e decidir para onde é que ia a tal da imunidade caso eles vencessem. Mas fizeram isso de uma situação hipotética, porque afinal ninguém sabia para onde ia a imunidade, porque a prova ainda não tinha acontecido. E ninguém sabia que elas não iam fazer a prova, né? Se eles soubessem que elas não iam fazer a prova, então eles nem teriam discutido isso com elas. Mas a menina, eu sempre confundo elas, tá? Se é a Eva ou se é a Renata, mas eu acho que essa é a Renata. Ela fala isso que ela precisa primeiro ver com as pessoas. Eu tenho até aqui o trecho do vídeo, infelizmente eu não posso mostrar, porque a Globo tá dando muito strike pra cima da gente. Mas olha o que foi que ela falou, eu vou repetir o que ela falou. Eles perguntam pra ela se ela decidiu pra onde é que vai a imunidade, caso elas ganhem. Eles dizem que elas precisam ganhar o anjo e que se elas ganhar, elas perguntam... eles perguntam para ela se ela ganhar o anjo, né? Para quem ela vai dar esse anjo? E aí a Renata responde que ela precisa primeiro ver com os meninos o que é prioridade para elas. Quem são as prioridades delas? Ela fala isso. É isso que deixa os gêmeos chateados. Eu achei até interessante que a Globo deixou essa cena aí ao ar. Ela fala assim, será que se os meninos ganhassem, eles protegeriam a gente? E aí ela pergunta, né? Só que a pergunta dela não é uma pergunta voltada especificamente para eles, que estão ali no quarto do líder. Ela usa o termo os meninos no sentido amplo, no geral, para a casa toda. Então, elas meio que deixaram claro que elas estão negociando também, ó, o voto delas, para onde elas vão tender na hora da votação. Se elas vão tender para o lado do quarto Nordeste, se elas vão tender para o lado do quarto Fantástico, e que era por isso que os meninos ficaram chateados. Porque na Globoplay, quando eu falei para vocês, muita gente não tinha entendido o porquê, tá? Foi por isso, porque ela falou que não tinha ainda uma prioridade, que ela precisaria primeiro saber quem é que protege ela. E aí lá no quarto Fantástico, os dois repercutem isso, que o João Gabriel não gostou nem um pouco de ter ouvido isso das meninas, e aí o irmão chega lá e diz a mesma coisa, que ele não gostou nem um pouco e que foi bom, que agora eles sabem que não podem priorizar as meninas, porque as meninas não têm eles como prioridade. Tem um momento que ele até fala isso na cara dela, né? E aí o Mike diz, cara, vocês são gêmeos mesmo. Sim, irmãos gêmeos normalmente sentem uma coisa pelo, assim, o que o outro sente, um também sente. Tá? É sempre assim, quem conviveu com irmãos gêmeos, quem é irmão gêmeo sabe disso, né? Você acaba desenvolvendo esse laço muito forte com a pessoa, que você acaba até vivendo as coisas dela também. Então, mas é engraçado como ele fala, poxa, vocês são gêmeos mesmo, né? Porque um falou a mesma coisa que o outro. E praticamente tiveram os mesmos pensamentos. E aí os dois chegam à conclusão de que não dá para proteger as meninas, uma vez que as meninas não têm eles como prioridades. Vamos ver se isso dura, né? Porque às vezes eles falam isso, mas na hora de fazer toda a movimentação, acaba que elas voltam pro radar, porque afinal eles não vão dar imunidade pro outro lado da casa, né? A menos que o outro lado da casa veja isso como uma estratégia. Aí pode ser que eles acabem dando pro outro lado da casa. Aí o pessoal tava comentando ali da Eva e da Renata, especialmente a Tamires falando que o jogo das duas estava bem escondido, mas que agora já tá bem claro para onde elas estão indo, o que elas estão fazendo ali e tal. Tipo, e começaram a falar de quem eles têm como prioridades.
Primeiramente, né, eles já disseram que a prioridade seriam eles que estavam ali naquela roda. Matheus e Vitória teria como prioridade a Camila, a Tamires, a Graciane e a Giovana, assim por diante, tá? A dupla da Camila e da Tamires teria como prioridade a Vitória, o Matheus, a Graciane e a Giovana, assim por diante. E aí, qual seria a quarta prioridade deles? Eles colocaram o Vinícius e a Aline. Só que depois a Tamires fala, não, o Diego entra na frente com a Daniele, porque querendo ou não, o Diego vota com eles. Mas a Aline nem sempre vota com eles e a Aline acaba também dando votos que destoam da estratégia deles. O que também é verdade, tá? Porque foi isso que eles fizeram na semana passada. Eles votaram no Mike, então isso faz uma diferença bem grande. Aí lá em cima, de novo no quarto do líder, né? Eles estavam falando desse negócio de prioridades, dessas coisas de anjo e tal, que um dos irmãos jogou isso na cara das meninas. Se eu ganhasse a imunidade, eu não teria vergonha e diria que eu estaria dando a imunidade para vocês. Já deixou assim meio que claro para elas que elas não fizeram o mesmo por eles. Poderiam ter feito, mas não fizeram. Então, eles meio que também colocaram as duas num foco muito grande. Pode ser que dê ruim para elas também, porque afinal o público não gosta muito desse tipo de atitude. Se você é o meu parceiro de jogo, se você é a minha prioridade, você tem que pensar nisso antes de consultar para saber se outra pessoa na casa vai te dar essa imunidade. Então achei bastante interessante que, de uma certa forma, eles também expuseram o jogo das meninas. Só não entendeu quem ainda não viu isso. Seja lá como for, eles também estão bastante chateados com ela. Os dois, inclusive. Aí depois eles estavam falando ali sobre como é que seria o paredão. Aí começaram a fazer todo o planejamento. Que paredão tinha que ser o Diego, o Vinícius e a Graciane, né? A dupla de cada um, obviamente. Eles não sabem que é individual, mas enfim, eles queriam fazer esse paredão. E que, segundo aí o Mike, esse paredão iria tirar o Diego. Tô achando que não, viu? Eu tô achando que um paredão desse acaba tirando uma Graciane mesmo. Até porque Graciane, né? Tá sem comida. Graciane tá com pouquíssima comida ali. Aí depois teve uma outra coisa que ele falou também, que ele tá cansado dessa briga com o Diego. E que pode ser que ele nem indique o Diego, né? Pode ser que eles nem coloquem o Diego. Eu também acho que pode ser que eles nem coloquem o Diego, mas vai saber. Só sei que o Mike não, o Gabriel é que tem um ranço do Diego que pra mim é completamente injustificável. Ele fala do Diego assim com uma raiva tão grande, como se o Diego tivesse feito alguma coisa pra ele e não fez. Só que ele fica nisso, cara, ele é uma chatice em pessoa, sério mesmo, né? No final aí das contas, a gente pode ver que eles planejaram uma coisa que talvez não aconteça na realidade, né? Talvez isso não role. E aí mostraram essa fala deles do Mike e do Gabriel, achando que caso o Diogo ou a Aline virem líderes de novo, eles vão acabar transando no quarto. Olha aí, né? Eles estavam indo dormir e aí o Mike até fala assim, que com o Diogo e a Aline talvez rolaria o fuque-fuque lá no quarto do líder. Olha aí a legenda que eles colocaram. Eu acho que eles rolariam aqui. Quem falou isso foi justamente o Gabriel. E eu fico pensando quando eu vejo essas cenas, né? Não que eu não tivesse visto essa cena antes, eu vi. Eu só não imaginei que eles iam colocar isso na edição final do programa. Porque eu também achei que foi uma cena que não era meio nada a ver. Mas já que eles colocaram, então vamos trazer essa questão para cá também. O que é que a vida sexual do Diogo tem a ver com eles? Se o Diogo transa ou não transa com ninguém, qual é o problema? Qual é o problema deles quererem saber com quem o Diogo tá saindo ou não?
Gente do céu, depois quando a gente diz e reclama que esse programa tá um flop, boa parte tem a ver com pessoas assim que fazem esse tipo de comentário completamente sem noção. Isso aí não interessa. O que o Diogo vai fazer ou deixa de fazer com a menina. Isso é problema deles, não é problema dos dois. Mas fica parecendo meio que eles estão cobrando alguma coisa, né? Enquanto isso, o Diogo lá embaixo se despedia da Aline para ir dormir. Mercado hoje de manhã, né? Eles não passaram as discussões, eles não passaram absolutamente nada do que eu falei para vocês, tá? Por isso eu também não vou me estender aqui. Você volta lá na live que você vai ver. A gente destrinchou isso aqui, contando essa história do mercado. Uma coisa que eu achei interessante no mercado do VIP foi justamente eles não comprarem tantos ovos. Primeiramente, segundo o que a própria Renata falou, eles precisavam ter no mínimo 4 unidades de ovos para cada pessoa que estivesse ali por pelo menos 6 dias. Só que a menina, eu acho que foi a Renata ou a Eva, eu não lembro qual das duas, disse que eles não precisavam de tanta quantidade de ovos e que eles tinham que pensar em outra coisa, em outros alimentos para variar, porque eles já estão comendo ovos demais na xepa. Pois é, eles estão comendo muitos ovos lá, né? Estão comendo muito ovo na xepa. Eles estão cansados de comer ovo na xepa. E aí eles decidiram pegar uma variedade maior, compraram frango, compraram carne e tal. Isso sim você tem que ter no VIP, não na xepa. Na xepa você não tem que ter frango, na xepa você não tem que ter essas coisas, porque a xepa é, por definição, o que sobra. A xepa é, por definição, o que restou ali. Não tem porquê, então, eles fazerem uma xepa gourmet só para agradar a Graciane. Graciane deveria simplesmente se tocar que ela não tá na casa dela. E aí, a hora do mercado da xepa, eles simplesmente conseguiram ver que tem outros alimentos que precisam mais do que outros, né? Uma dessas coisas foi na hora de decidir pelo adoçante, que eles acharam que era melhor comprar as rapaduras ao invés de adoçantes. E não sei se vocês repararam o valor. Vocês repararam o valor que tá aí na xepa? Vocês repararam que tá tudo muito caro na xepa? Olha o quanto tá na xepa. Dá uma olhadinha aí. Eles tinham ali que decidir entre rapaduras, tinham que decidir ali entre adoçante, e o adoçante custava 660 estalecas. Dourado, dessa vez ele meio que deu uma superfaturada no preço dos produtos, né? Que bela saturação ele fez ali. E vocês repararam qual era o valor que eles tinham na xepa? Não sei se vocês notaram, né? Eles tinham 8.360 estalecas, o que dá para fazer uma bela de uma compra, né? Que no final não deu lá tão certo como eles queriam, né? No final acabou não sendo isso. Mas vocês também percebem que o negócio ali, eles conseguiram pelo menos comprar os alimentos mais básicos e fazer a divisão desses alimentos mais básicos para todo mundo ao longo de 6 dias. Você tem que sempre pensar, gente, que são 6 dias ou 7 dias, porque pode ser que tenha uma prova de resistência que se defina 24 horas depois. Então você tem que levar em consideração isso. E o grande erro de Graciane com a irmã na semana passada foi justamente esse. Eles não levaram isso em consideração. Aí lá na cozinha, tava lá o que eu achei interessante, né? O Mike, o Guilherme, a dona Delma, a Tamires e o Diego. Nesse momento, eles estavam justamente falando sobre a falta de comida na xepa. O Mike até que não... Assim, o Mike eu achei interessante, que o Mike ele tem uma coisa meio morde-a-sopra, né? Ele meio que joga as coisas ali, mas também fica soprando. Ele não é como o Gabriel, que tem um ranço injustificado do Diego, tá? Mas ele fala ali sobre a falta de comida na xepa, porque ele diz que para ele o monstro não deu nada,
que ele realmente não ficou nem sentido nem um pouco com o monstro, mas o que preocupou ele foi justamente o fato dele ter caído na xepa e que seriam 2 bocas a mais para comer ali e que não teria comida para todo mundo. Foi quando o Guilherme entrou e falou assim para ele que o problema não era esse, que as pessoas estão culpando o Diego por uma coisa que não tem nada a ver. E de fato não tem, né? Então eu achei interessante que o Guilherme jogou isso na cara. O que foi que o Guilherme falou, né? Só para deixar isso também mais claro. Guilherme até pegou o exemplo. Vocês estão caindo em cima porque é uma pessoa que está tendo um relativo problema dentro da casa esses últimos dias. Agora, se fosse alguém como a Dona Delma, e ele cita aí a Dona Delma, minha sogra, que todo mundo gosta dela, se ela tivesse tido a mesma atitude, vocês não teriam tido a mesma resposta que vocês tiveram. E o Guilherme arrasou nesse exemplo, porque isso é a mais absoluta verdade. Se fosse qualquer outra pessoa que tivesse dado esse castigo, qualquer outra pessoa teria uma reação diferente. Não teriam caído em cima como caíram em cima dos irmãos Hipólito. Então tá na cara, para quem não quer ver, que houve sim uma tentativa de queimar os dois. E aí o próprio Guilherme falou que não é para eles terem que ficar pensando se é certo ou se é errado colocar as pessoas na xepa, porque tem que colocar. Se você tem problema com uma pessoa ali e você quer dar o castigo para ela, você tem que fazer. Você não tem que esperar a aprovação, não tem que esse negócio de não vou tirar do VIP e vou colocar aqui porque vai faltar comida. Não. É exatamente para isso que você tem que redistribuir a comida, redistribuir os recursos. Então, olha, eu vou ser sincero com vocês. O Guilherme deu um tapa com luva de pelica na cara do Mike, tá? Foi muito interessante. E o Diogo ali na ponta da mesa só assistindo isso, né? Eu acho assim, o Diogo ele destoa muito, inclusive, daquele pessoal do Quarto Fantástico. Ele destoa porque ele não é um cara tóxico, ele não é um cara ruim, ele não é um cara que tá ali buscando algum tipo de autopromoção como os outros estão. Ao contrário, ele me parece ser um cara bem, mas bem consciente de quem ele é e do que ele está fazendo. Então ele meio que não combina com aquele quarto. Mas ainda assim, né, ele tá lá envolvido com o pessoal do Fantástico. E o Diego, assim, só olhando a unha, só assim. Se tivesse uma serrinha ali de unha, ele estaria fazendo a unha nesse momento, ouvindo o Guilherme dar um tapa com luva de pelica na cara do Mike, né? E aí a Dona Delma também, só prestando atenção ali. E o Mike, olha aí o Mike, desviando o olhar da cara do Diego, que tá sentado na frente dele, né? Quem tá sentado na frente dele é justamente o Diego. Aí, o outro momento lá no quarto. Lembra que eu falei pra vocês na live anterior que o pessoal do Quarto Nordeste pretende votar nos Gêmeos? E isso aconteceu porque a Daniele contou pra elas que sim, tá na hora de devolver esse chumbo trocado, porque os Gêmeos estão votando neles sem nenhum tipo de razão. Então eles também precisam devolver esse voto nos Gêmeos. E ela falou que ela vai votar nos Gêmeos. E ela também falou que isso é injustificado, né? Porque os dois sempre tiveram uma boa relação, mas estão colocando eles de alvo o tempo todo. Achei interessante a forma como isso aconteceu, né? Achei bem interessante. E aí a própria Tamires propõe que eles acabem votando nos Gêmeos, justamente porque Daniele trouxe essa questão e eles teriam a maioria dos votos. Pelo menos 4 votos eles teriam. Pode até ser que eles não contem aí com o voto do Guilherme, da Dona Delma, do Vinícius e da Aline, mas os 4 ali teriam maioria dos votos para colocar quem eles quisessem no paredão. Lembrando que o outro lado não tem maioria. O outro lado são só poucos votos disponíveis. O outro lado são 4 duplas, das quais 3 têm direito a voto, porque o Mike e o Gabriel são líderes. Então, eles ali não vão ter condição de decidir. Só quem decide é o outro lado. Mas Daniele jogou ali. Vamos votar neles. Precisamos votar neles. E aí o sorteio. Eu falei para vocês aí do sorteio da prova.
Achei interessante que eles colocaram o carimbo assim de vetado e fora da prova. Mas achei interessante que eles deixaram passar esse trecho também, aonde o Diego joga para Daniele para ela decidir quem ela queria vetar. E aí ela própria fala que é os Gêmeos e ele disse que não concordava. Mas depois, né, ele cedeu e concordou com a irmã que era para vetar os Gêmeos. E aí eles colocaram esse carimbo de fora da prova. Olha a cara dele, né? Eu acho que esse aí é o João Pedro, né? Eu acho que é. Eu quase nunca sei quem é um, quem é outro, tá? Porque os dois são muito parecidos. Aí não mostraram todo o processo de escolha de Diogo e Vilma. Só mostraram aí quando ele fala para Dona Vilma para eles vetarem a Giovana e a Graciane. Olha a cara de Graciane. Graciane ficou pé da vida que não faria a prova. Agora, para mim, o melhor foi justamente essa. Eles sortearam a Eva e a Renata e as duas vetaram o Matheus e a Vitória de participar da prova do anjo. E aí, no golpe de sorte, os dois, Matheus e Vitória, foram os sorteados da vez e vetaram as duas meninas também de fazer a prova. Eu vi uma trend no X que se chamava Absolute Cinema. E foi, gente, foi maravilhosa essa cena aí. Era um chumbo trocado de um lado para outro. Foi maravilhoso de ver. Maravilhoso, inclusive, de perceber que as meninas acabaram errando, né? Fizeram uma estratégia bem ruim. E aí o momento da briga de Aline com Vinícius. Isso aconteceu durante a prova, tá? Essa briga foi pelo que o Vinícius, ele deixou bastante claro que ele não queria puxar qualquer pessoa pro monstro. Ele queria pegar uma pessoa que fosse do VIP, ele queria dar uma coisa no VIP, puxar pra xepa, e eles que se virassem ali para distribuir o alimento para todo mundo. Até aí tá tudo bem, né? Não tem nada de errado com o pensamento dele. Só que aí a Aline lembra, mas a gente tava falando ali, o Guilherme tava falando sobre puxar a gente da xepa, sei lá o quê. E aí os dois tiveram uma discussão ali, porque ela começou a dizer para ele que ele tinha que pensar nisso também, porque eles estavam com poucos alimentos e precisavam racionar a comida para todo mundo. Até aí não tem nada de errado também racionar alimento para todo mundo. O grande problema é a forma como você vai racionar esse alimento. Então não há nada de errado em você querer fazer isso. Mas a Aline simplesmente não gostou da forma como ele respondeu e nem ele gostou da forma como ela fez essa colocação para ele. Os dois tiveram uma pequena discussão ali. E aí até a Aline pergunta pro Guilherme, olha Guilherme, não foi isso que você falou ali, que a gente tem que puxar mesmo quem a gente tem problema, e eu não vou puxar da xepa quem é da xepa, quem é do VIP e tal. E aí o Guilherme acaba confirmando isso, e aí o Vinícius começa a dizer, você tá me expondo, você tá expondo o meu jogo. E aí a Aline fala que é ele que tá expondo o jogo dela, que é ele que tá fazendo toda essa movimentação, que tá expondo as estratégias deles pro pessoal da casa ficar sabendo. E aí ele disse que não queria mais ouvir o que ela tinha para dizer, porque tava tudo errado, que ele não queria mais saber, que quando ele tivesse o colar sozinho, e aí ele ia decidir o jeito que ele quisesse decidir. Só que aí os dois chegaram à conclusão que isso só ia acontecer na fase individual, né? Enquanto isso, os dois tinham que ter esse consenso. Ok, eles ganharam a prova do anjo e acabaram dando o monstro ali pra Vitória e pro Matheus por causa da xepa. O assunto xepa pegou pesado neles, porque eles passaram aí um dia sem ter alimentos, que foi a sexta-feira. E aí puxaram a Vitória e o Matheus. Tudo isso vocês já sabem. Agora, achei interessante que a edição do programa deixou passar a fala do Tadeu dando um esporro neles. Tadeu fala assim, eu acho muito engraçado vocês acharem engraçadinho o castigo do monstro. E ele fala mais,
que não é para vocês ficarem se dando justificativas, explicaçõezinhas sobre as decisões que vocês tomam. Eu pensei que esse esporro não fosse passar, gente. Eu juro pra vocês que eu pensei que eles não iam passar esse esporro do Tadeu. E eles passaram. E isso pra mim, sabe o que significa? A Globo admitindo que o programa tá ruim. Isso é a Globo dizendo que o programa tá ruim pra caramba. Isso aí foi só a Globo colocando e deixando bastante claro pra gente. O programa não tá dando certo. O programa não funcionou. Então, tá na cara, gente, tá na cara mesmo que parece que a Globo meio que jogou a toalha, né? Parece que a Globo já largou e não deixou o programa andar mais. E eles estão tentando, de todas as formas, tá? O recado do Tadeu também me passa essa ideia, que eles estão tentando reavivar o programa, reavivar a competição, só que lá dentro o pessoal tá cagando pro recado que o Tadeu tá dando pra eles. Porque depois que o Tadeu deu esse recado, e eles ouviram esse recado, tá? Depois que o Tadeu dá todo esse recado, lá vai eles conversarem com a Vitória para se justificar do porquê colocaram a Vitória no monstro. E que iam convidar ela pro almoço do Anjo no domingo. Já que, pelo menos até aquele momento, eles pretendiam dar a imunidade para o Diego e a Dani. Então, eles dariam imunidade para o Diego e a Dani e convidariam para o almoço justamente o Matheus e a Vitória e o Guilherme e a Dona Delma. Então, assim, você vê que eles cagaram pro que o Tadeu falou. O Matheus disse que queria conversar com eles porque não gostou dessa justificativa. Porque Graciane foi vetada de ir pra festa na quarta-feira, então é justo que ela vá. Porque não sei quem já foi monstro, porque não sei quem ali já teve outros problemas, então a gente tinha só por escolha vocês mesmos. Disse o Matheus que ele não gostou dessa atitude. E tudo bem, eu acho que o Matheus tá certo, realmente. Ele não tem que gostar da atitude de ninguém, ele não tem que gostar do que as outras pessoas estão ou não estão fazendo. Mas achei interessante que mostraram que o Tadeu deu o esporro e eles cagaram pro que o Tadeu falou, né? Cagaram. E mostraram aí os dois cumprindo o castigo do monstro e tal. No final das contas, era tudo isso. Aí lá no quarto, esse foi o trecho que de fato a gente não pôde falar para vocês porque a gente estava ao vivo numa live. Esse trecho era justamente do Vinícius discutindo com a Aline para quem eles dariam essa imunidade. O Vinícius quer dar a imunidade para Dona Delma e para o Guilherme, mas a Aline discorda. A Aline queria dar para o Diego e para Dani. Só que aí o Guilherme disse que se eles fizessem isso, eles estariam indo direto para o paredão. E aí o Guilherme disse assim, que o fato dele ter caído no paredão na semana passada mostra que eles precisam sim dar para quem eles priorizam muito mais. Porque pode ser que sim, eles acabem indo para o paredão. E pode ser que sim, a coisa aconteça de surpresa. Disse o Guilherme que ele nem imaginava que ele pudesse ir para o paredão na semana passada. E foi por causa de estratégias do outro grupo. Então ele deu esse recado aí para a Aline e para o Vinícius. Pensem bem para quem vocês vão dar essa imunidade. Porque pode ser que vocês acabem no paredão de qualquer forma. E aí a Aline insiste que seria interessante ela dar essa imunidade para o Diego, retribuir também o fato do Diego ter sido gentil com eles e ter dado a imunidade junto com a Daniele para eles na semana passada. E os dois se colocaram no paredão por causa disso, sabendo que eles iam para o paredão por causa disso. Não vai ser diferente se a Aline fizer essa retribuição. Ela vai para o paredão. E se ela der isso para qualquer outra pessoa, vai acontecer o mesmo, porque o pessoal do Quarto Fantástico quer colocar a Aline no paredão, simplesmente porque eles não querem perder o Diogo. Dizem eles que o rabo de saia, né, de acordo com o Gabriel, tá ali afastando o Diogo deles. Por essa razão eles vão votar nela. E aí, vocês já sabem aonde isso vai dar, né? Vocês já sabem muito bem aonde isso vai dar. Aí depois teve um outro momento que foi interessante, quando a Aline perguntou para Dona Delma
se era a Giovana que estava do lado de fora do quarto, olhando no espelho como se quisesse ouvir alguma coisa. E aí a dona Delma disse, ela confirma que ela estava tomando banho e que ela viu mesmo que a Giovana estava lá no espelho. E aí a Aline falou, dá pra ouvir tudo dali de fora. E dava mesmo, tá? Pareceu que a Giovana estava fazendo uma investigação para saber para quem a Aline daria a imunidade. E de fato ela estava ouvindo, vocês percebem que ela estava ouvindo, a imagem é bem clara. Ela tá ali fazendo uma maquiagenzinha, ou pelo menos fingindo fazer uma maquiagem, para ouvir o que eles estavam falando lá no quarto. Tá? Basicamente foi isso aí a edição. Esse trecho eu não tinha comentado com vocês, tá? E aí começou a festa lá com a Ivete Sangalo, que entrou ali de moto, fez lá toda uma mexida, cantou as músicas de sucesso dela pro carnaval desse ano. Enfim, gente, foi só isso aí, tá? O programa de hoje. Achei interessante, sim, que nesse programa a Globo admitiu que o BBB tá ruim. Eles admitiram, literalmente. Pra deixar passar um recado do Tadeu pra eles, é porque o programa tá ruim. E o elenco não ajuda. O elenco desse programa não quer ajudar. O elenco desse programa, da forma como a gente tá vendo, ele simplesmente cagou pra edição. Então acho que vai ser muito difícil a gente ver esse elenco entregando alguma coisa. Nem com um paredão falso, quarto preto, quarto branco, quarto secreto, quarto sei lá das quantas, eles fizerem. Porque tá na cara que eles vão sempre fazer as piores escolhas possíveis. Mas não é falta de aviso, né? Tadeu deixou bastante claro que tá ruim. Eles é que não querem entender. Certo? Gente, obrigado pela audiência de vocês, tá? Amanhã a gente vai estar aqui contando aí pra vocês como é que foi essa noite de festa deles, quais foram os papos que rolaram lá, pra onde vai a imunidade, se a Aline e o Vinícius vão decidir sobre isso, tá? Amanhã a gente conta isso pra vocês, tá certo? Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.